Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à série de mensagens bíblicas intitulada A Bíblia, o Capelão e a Programação Neurolinguística, no significado de cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Aqui agora vou compartilhar a você que está conectado para ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e desejo a você que você se sinta à vontade, confortável aí em sua casa, ou em seu trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você aqui agora e você vai ouvir a voz da Bíblia. Vou compartilhar a parte 11 final sobre a jornada terapêutica de capelania evangélica. Os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. Apocalipse 22, 6 a 21. Como seria se você passasse a enxergar a vida sob a perspectiva do reino de Deus? Pare e responda agora. Você precisa continuar a aprender direto da palavra de Deus, a fonte da água da vida. Venha comigo aprender mais. Você vai gostar do resultado. Confiança você sente. Confiança é o estado mental que você pode e deve aprender a acessar com mais frequência. E como você é do tamanho da sua autoconfiança, quero ajudar a colocar esse nível ainda mais para cima. Você percebe que estamos no capítulo final da história da humanidade? Apocalipse, o futuro chegou. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém, é mais do que o seu destino, é a sua motivação. O conhecimento de que você vai morar no céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém, deve mudar a sua vida. A visão da cidade celestial motivou os patriarcas na forma deles andarem com Deus e o servirem. A Bíblia diz, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Hebreus 11:14. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Hebreus 11:15. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 16. A garantia do céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém, deve te levar
Não há descuido emocional, mental e espiritual, mas uma vida plena e abundante. Os habitantes da Nova Jerusalém, a pátria celeste, devem guardar a palavra do seu Senhor. A revelação do Apocalipse é absolutamente confiável. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. O apóstolo João trata aqui da indisputável confiabilidade do livro de Apocalipse. Esse livro não é o Apocalipse do apóstolo João, mas o Apocalipse de Jesus Christos Ios Theos Soter. É revelação a partir do céu, a pátria celeste, a Nova Jerusalém. É palavra de Deus, por isso absolutamente fiel e verdadeira. Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina. O mesmo Deus que revelou sua palavra aos profetas também se revelou a mensagem do Apocalipse ao apóstolo João através do seu Ágelos. Jesus Christos Ios Theos Soter está autenticando o livro de Apocalipse como um livro absolutamente inspirado, canônico. Segundo, a observância da revelação do Apocalipse produz bem-aventurança. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Eis que venho em breve. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Em primeiro lugar, guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo, não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada ao seu conteúdo. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Apocalipse 30, 5 e 6. Isto é valorizar a integridade do texto sagrado. Em segundo lugar, Terel, guarda. A tradução dessa palavra nos fala de um cuidado atento. Atender cuidadosamente. No contexto do livro de Apocalipse, esta é uma das palavras mais importantes. Ela ocorre 7 vezes, pois há nelas severas advertências sobre nossa conduta em relação à palavra de Deus. A profecia do livro de Apocalipse não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar a igreja para o fim. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Terceiro lugar, a mensagem do Apocalipse vem de Deus, é sob Jesus Christos Ios Theos Soter, por meio do anjo ao apóstolo João para a igreja. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorá-lo. Apocalipse 22, 8. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, 9. Deus é a fonte revelatória do livro de Apocalipse.
O versículo 6 nos informa que o Senhor Quírios é quem enviou o seu anjo para mostrar a João o apóstolo as coisas que em breve devem acontecer. Jesus Christos Ios Theosote é o conteúdo da mensagem do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse trata da revelação de Jesus Christos Ios Theosote, sua glória, sua mensagem, sua noiva, sua vitória e a igreja. O anjo, o Angelos, foi o instrumento que Deus usou para mostrar ao apóstolo João o conteúdo do livro de Apocalipse. O anjo não é a fonte da revelação, mas apenas seu instrumento. O apóstolo João foi a testemunha ocular e o recipiente da revelação. Ele, o apóstolo João, ouviu e viu. Eu fico pensando, a igreja de Jesus Cristo e Ios Theosote foi a destinatária do livro de Apocalipse. A mensagem foi enviada às 7 igrejas da Ásia, bem como a todas as igrejas em todos os lugares, em todos os tempos. Quarto lugar, a mensagem do livro de Apocalipse não deve ser selada, mas proclamada. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22:10. Eu continuo pensando na voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O profeta Daniel foi ordenado a selar o livro até o tempo do fim. O apóstolo João foi ordenado a não selar as palavras da profecia deste livro. O fim chegou em Apocalipse. Desde a primeira vinda de Jesus Cristo, Ios Theosote, o tempo do fim se iniciou. Você consegue entender? A mensagem da vitória de Jesus Cristo, Ios Theosote, e da sua igreja precisa ser publicada, anunciada, pregada a todo o povo. Você pode, ou você vai agora, pregar para seus amigos em suas redes de comunicação ou indo a qualquer lugar, e dizendo que Jesus Cristo Ios Theosote é a única esperança. Ainda mais vai falar assim, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva e seu destino é selado. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Quinto lugar, a mensagem do livro de Apocalipse precisa ser mantida íntegra, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, Apocalipse 22:18. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Apocalipse 22:19. O liberalismo tenta tirar algo da Bíblia. Nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus, a Bíblia. Os liberais se levantam para dizer que os milagres não existiram, que o registro da criação foi apenas um mito. Fábulas. Os liberais se levantam para dizer que muita coisa que está na Bíblia é interpolação. Não podemos negar a origem divina da palavra de Deus, a Bíblia. Não podemos negar
o caráter divinamente inspirado desse livro sagrado, a Bíblia. A Bíblia é o sopro de Deus. O misticismo tenta acrescentar algo à Bíblia. O misticismo tenta acrescentar algo novo à revelação bíblica. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:8 que ainda que venha um ángelo do céu para pregar outro evangelho, seja considerado maldito, anátema. Os habitantes da Nova Jerusalém, a pátria celeste, devem estar preparados para o julgamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo Osios Theosote virá como aquele que julga retamente. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Jesus Cristo Osios Theosote vem. Ele vem julgar. Jesus Cristo Osios Theosote tem um galardão, a recompensa. Jesus Cristo Osios Theosote vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo Osios Theosote é o juiz que se assentará no trono. Jesus Cristo Osios Theosote vai julgar-nos segundo as nossas obras. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Osios Theosote é o juiz que tem credencial para julgar retamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Coloque a Bíblia em sua mente. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, está no começo e no fim. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, conhece tudo. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, é o Pai da eternidade. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, é a origem e a consumação de todas as coisas. Dele, Jesus Cristo Osios Theosote, e por meio dele e para ele, Jesus Cristo, são todas as coisas. Ninguém pode escapar do Jesus Cristo Osios Theosote, inescapável naquele dia. Ninguém poderá fugir, ninguém poderá subornar o juízo de Jesus Cristo Osios Theosote. Os homens ímpios vão se desesperar. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. E escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Terceiro lugar, o critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Jesus Cristo Osios Theosote. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Os santos não são justos por causa das suas boas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Osios Theosote. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e a branquearam o sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Os habitantes da Nova Jerusalém, a pátria celeste,
entrarão na cidade pelas portas, não por causa das suas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Não são as suas obras que te levarão para a Nova Jerusalém, a pátria celeste, mas você é que leva suas obras para a Nova Jerusalém. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse 14, 13. Os lavados do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Osiós, Teosote, vence o maligno. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Os lavados do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, comem dos frutos da árvore da vida e entram pela cidade, pelas portas. Todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Osiós, Teosote, ficarão de fora da cidade santa, mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os assassinos, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Apocalipse 22, 15. A Bíblia diz, eu acredito, os cães, quion, pessoa de mente impura, pessoa impudente. Os feiticeiros, farmáquios, de farmáquion, droga, poção de feitiço, alguém que prepara ou usa remédios mágicos, feiticeiro. Os impuros, pornos, homem ou mulher que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento prostituto. Homem e mulher que se entrega à relação sexual ilícita, fornicado. Os assassinos, ponéus, criminosos, homicidas. Os idólatras, idolatres, no grego, adoradores de falsos deuses, uso de qualquer pessoa, mesmo cristã, que participava de algum modo no culto dos pagãos. Alguém que estava presente nas suas festas sacrificiais e comia das sobras das vítimas oferecidas. Pessoa cobiçosa como um adorador de Mamon. Ama, filéu, aceita, gosta, trata carinhosamente ou cuidadosamente, estar acostumado, habituado a fazer, prática, poieo, tornar manifesto, mentira, pseudos, falsidade, consciente e intencional. Por essa você não esperava. Este texto da Bíblia contrasta o destino dos ímpios com o destino dos salvos. Os justificados, selados, remidos e salvos entram na Nova Jerusalém, a pátria celeste, pelas portas. Os ímpios são deixados fora da Nova Jerusalém e lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno. A Nova Jerusalém, a pátria celeste, é onde está o trono de Deus. Deus é o santuário
dessa cidade. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Zios Theosote, será a lâmpada da Nova Jerusalém. É a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. É cidade de muros de jaspes, luzentes de praça de ouro. É a morada de Deus. Aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ficarão não apenas fora da cidade, mas serão lançados no charco de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A razão por que os cristãos podem aguardar a salvação e não a ira de Deus encontra-se na pessoa de Jesus Cristo Zios Theosote, que morreu e ressuscitou por eles ao terceiro dia. A morte de Jesus Cristo Zios Theosote teve o efeito de um sacrifício expiador do pecado. Você alcança a salvação de sua alma mediante a fé em Jesus Cristo Zios Theosote. A eleição divina não anula a cruz de Jesus Cristo, mas está centrada nela. Você é salvo pela morte de Jesus Cristo Zios Theosote. Foi o sacrifício vicário e substitutivo de Jesus Cristo Zios Theosote que te livrou da ira e lhe deu a Zoé Aionios, a vida eterna. Não podemos separar a teologia da cruz da teologia da glória. Jesus Cristo Zios Theosote morreu a nossa morte para vivermos sua vida. A razão por que os cristãos podem aguardar a glória e não a ira é porque o Pai o destinou para a salvação e porque Jesus Cristo Zios Theosote morreu por eles. Aqueles a quem Deus predestina, a esse Deus chama, justifica e glorifica. O futuro não vem envolto em trevas. Ao contrário, ele traz em sua bagagem a garantia que a morte não tem a última palavra. Você não caminha para uma noite trevosa, mas para um amanhecer glorioso. Você não está fazendo uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória. Você não avança para um destino desconhecido, mas para um lugar secreto e glorioso que lhe foi preparado. A história não é cíclica, como ensinavam os gregos, nem caminha para o desastre, como pregam os existencialistas. A história é linear e teleológica, ou seja, ela caminha para uma consumação final, onde se verá a vitória triunfal de Jesus Cristo Zios Theosote e da sua igreja. Na parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo Zios Theosote, Jesus Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo da planta de seus pés e triunfará sobre eles, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho vai se dobrar. Pense nisso. Depois do juízo, é impossível mudar o destino das pessoas. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda.
e quem é santo seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Em Gênesis 2, 1 e 2, a obra da criação foi concluída. Em João 19, 30, a obra da redenção foi consumada. Em Apocalipse 21, 6, a consumação de todas as coisas é declarada. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou, ego eimi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21, 6. Agora, o destino final das pessoas é selado em Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A primeira e a terceira sentenças de Apocalipse 22, 11 falam dos feitos de alguém, enquanto a segunda e a quarta falam do caráter da pessoa. Só há dois grupos na humanidade: os que fazem injustiça e são imundos, e os que praticam justiça e são santos. Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que se continue pecando. Essas palavras do texto do livro de Apocalipse dizem que o destino das pessoas no juízo final não poderá ser alterado. O que for será para sempre. Não haverá mais arrependimento nem apostasia. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça e injustiça permanentes. Você sabia? Haverá uma hora que será tarde demais para o arrependimento. A Bíblia diz que as pessoas que se recusaram a ouvir e obedecer a Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam vida em abundância, vida nova em Jesus Cristo e os Theosote, terão uma vida eterna. Graças a Deus, aleluia. Jesus Cristo e os Theosote, o Rei dos Reis, vai entregar as pessoas a seu próprio estado, no momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Sua alma é salva e seu destino é selado. Os habitantes da Nova Jerusalém, a pátria celeste, devem aguardar com júbilo a vinda do seu Kyrios Jesus Christos. O Kyrios da glória, Jesus Cristo, é identificado. Eu sou, ego eimi, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou, ego eimi, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Jesus Cristo é o princípio e o fim. Jesus Cristo é Deus de eternidade a eternidade. Tudo vem dele e para ele. Jesus Cristo é o ascendente e o descendente de Davi. Ele, Jesus Cristo e os Theosote, abarca toda a história. Ele, Jesus Cristo e os Theosote, anuncia o alvorecer da eternidade. E esta vida é apenas um prelúdio da vida real no mundo por vir. Jesus Cristo é o Salvador.
divino humano, 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo, Ziós Teossote, promete vir buscar sua noiva sem demora. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Kyrios Jesus. Apocalipse 22:10. Grego, táxi, rapidamente, velozmente, sem atraso. Vem. Jesus Cristo, Ziós Teossote, como noivo da igreja, já assumiu seu compromisso de amor com ela. Ele, Jesus Cristo, Ziós Teossote, já pagou o dote na cruz. Agora a noiva de Jesus Cristo, Ziós Teossote, deve se preparar, se ataviar. Em breve ele, Jesus Cristo, Ziós Teossote, virá ao som de trombeta para buscar sua noiva. Ele, Jesus Cristo, em breve vem. O livro de Apocalipse é o outdoor de Deus anunciando que Jesus Cristo, Ziós Teossote, vem em breve. A promessa da parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo, Ziós Teossote, sem demora, mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vinda iminente do Kyrios e Soter. Ninguém sabe o dia nem a hora. Cada geração de igreja, de crentes, devem estar despertas, como se a vinda de Jesus Cristo, Ziós Teossote, estivesse às portas. Você está preparando e apressando esse dia? A noiva do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ziós Teossote, deve clamar com entusiasmo e ficar conectada à oração para que o seu noivo venha. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. O grande desejo de uma noiva não é ter uma casa, mas um esposo. Seu coração não está em coisas, mas no seu amado. A igreja, a noiva de Jesus Cristo, Ziós Teossote, deseja não apenas pelo paraíso, a nova Jerusalém, a pátria celeste, mas pelo amado de sua alma, Jesus Cristo. O clamor da noiva é: vem! Ela, a noiva, sempre ora: Maranata, ora vem, Kyrios Jesus. Quer saber a última palavra da igreja? Vem, Kyrios Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, Kyrios Jesus. Apocalipse 22:20. Quer saber a última promessa das Escrituras? Certamente venho sem demora. Fique de olho na última oração das Escrituras. Amém. Vem, Senhor Jesus. Após essa fervorosa oração de desejo pela segunda vinda de Jesus Cristo, Ziós Teossote, segue a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Apocalipse 22, 21. A noiva do Cordeiro de Deus, a igreja, clama insistentemente para os sedentos virem a Jesus Cristo. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouva diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A igreja não apenas aguarda um noivo, mas ela clama os sedentos para conhecerem o seu amado. A igreja proclama que só Jesus Cristo salva. Ele, Jesus Cristo, tem a água da vida. O mundo não satisfaz. Só Jesus Cristo e os Teossote pode descedentar a sua sede. Só nele, Jesus Cristo e os Teossote, a vida eterna. A igreja proclama um evangelho de graça e não de obras ou méritos. Uma igreja que deseja a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os Teossote, é uma igreja comprometida com o evangelho. A parousia é o próximo evento na agenda de Deus. A palavra grega parousia era uma palavra técnica para descrever a vinda do rei. No grego clássico, significa apenas presença ou vinda de uma pessoa. Nos papiros e no grego helenista, parousia é a palavra técnica que se usava com respeito à vinda de um imperador, de um rei, de um governador e, em geral, uma pessoa importante à cidade, à província. Tal visita requeria uma série de preparativos. Finalmente, parousia expressava a vinda de um Deus. Foi precisamente essa palavra que o apóstolo Paulo usou para descrever a vinda de Jesus Cristo e os Teossote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém escapa do Cristo inescapável. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Parousia é a vinda definitiva de Jesus Cristo e os Teossote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao mundo para concretizar a salvação e a renovação de todas as coisas. A Bíblia diz que Cristo Jesus virá em breve. Os sinais apontam que sua vinda está próxima. A palavra de Deus, a Bíblia, é imutável. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Prepare-se para encontrares com Jesus Cristo. A descrição da segunda vinda de Jesus Cristo e os Teossote, a parousia. Jesus Cristo virá como um relâmpago. É como o piscar do olho, o faiscar de uma estrela. Ninguém poderá se preparar de última hora. Quando o noivo chegar, será tarde demais para buscar encher as lâmpadas de azeite. Viver a vida despercebidamente é uma loucura. Você se sente preparado para a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os Teossote? Essa pode ser a sua última oportunidade. O noivo está chegando. A parousia será gloriosa, será uma vinda pessoal, visível, pública. Todo olho verá. Sua vinda é única. Jesus Cristo e os Teossote aparecerá no céu. Jesus Cristo estará montado em um cavalo branco. Jesus Cristo virá acompanhado de um séquito celestial. Jesus Cristo virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Jesus Cristo descerá nas nuvens acompanhado de seus anjos e dos remidos. Jesus Cristo virá com grande esplendor.
todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e os Theosote vão se lamentar. Aquele será um dia de trevas e não de luz para os ímpios. Será o dia do juízo, onde os ímpios sofrerão penalidade de eterna destruição. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todos livres, e todos livres, conscientes de sua condição de perdidos, se golpearão nos peitos atemorizados pela exibição da majestade do Filho de Deus, Jesus Cristo, em toda a sua glória. O terror dos ímpios descreve-se graficamente em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17. Continuem ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Os salvos recebem boa esperança. A esperança do ímpio é vazia. Para o ímpio não há paz. A riqueza do ímpio não pode lhe dar esperança. O poder do ímpio se tornará inútil no dia final. A vida do ímpio sem Jesus Cristo será vã. A religião do ímpio sem Jesus Cristo será vã e sem esperança, vazia, oca. Porém, aqueles que foram escolhidos, chamados e salvos em Jesus Cristo e os Theosote terão uma boa esperança viva e segura. Aqueles que esperam em Cristo Jesus jamais serão envergonhados. A boa esperança é uma esperança que é bem fundamentada, ou seja, está arraigada nas promessas de Deus e na obra redentora de Jesus Cristo e os Theosote. Ela, a esperança, está cheia de deleite e jamais termina em decepção, visto que tem o Deus Trino como seu alvo. A parousia será vitoriosa. Jesus Cristo e os Theosote virá para arrebatar a igreja. E Jesus Cristo e os Theosote virá do céu num grande cortejo. Ele, Jesus Cristo e os Theosote, será acompanhado de seus anjos e remidos. Nenhum deles ficará no céu nessa gloriosa vinda ao som da trombeta. Ele, Jesus Cristo e os Theosote, virá com seus santos e para os seus santos. Esse será o maior evento da história, quando os túmulos serão abertos e quando os vivos serão transformados. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo e os Theosote dentre os mortos, ressuscitará dentre os mortos os que pertencem a Jesus Cristo. Deus os compelirá a virem com Jesus Cristo do céu, ou seja, Ele trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente, num piscar de olhos, com seus corpos, e assim partem para encontrar o Kyrios e Jesus Cristo nos ares, a fim de permanecerem para sempre e sempre com Ele. Aquele dia será dia de vitória. Suas lágrimas serão enxugadas. Então você vai entrar nas bodas do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não há influência corruptora no céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. Nem o mal pode estar no céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém é um lugar incorruptível e imaculado. O céu, a pátria celeste, é um lugar de alegria,
ainda mais uma herança. No céu, a pátria celeste, você vai receber um novo nome, novo corpo imperecível e será vestido com as vestes brancas da justiça. Viver no céu é viver com Jesus Cristo Osios Theosote. Agora, intensifique seu relacionamento com Jesus Cristo Osios Theosote. Desenvolva sua capacidade de ouvir as orientações de Cristo Jesus aqui e agora. Jesus Cristo virá para julgar aqueles que o traspassaram. Jesus Cristo virá julgar vivos e mortos. Aqueles que escaparam da justiça dos homens não poderão escapar do tribunal de Jesus Cristo Osios Theosote. No dia do Kyrios, o dinheiro não os livrará. No dia do Kyrios, o poder político não os ajudará. Ninguém escapará do Jesus Cristo inescapável e todos terão que enfrentar o Cordeiro de Deus a quem rejeitaram. Enquanto os seguidores do anticristo perecem, os seguidores de Jesus Cristo Osios Theosote são salvos. Enquanto os seguidores do anticristo são enganados e dão crédito à mentira, os seguidores de Jesus Cristo Osios Theosote creem na verdade. Enquanto os seguidores do anticristo se deleitam na injustiça, os seguidores de Jesus Cristo Osios Theosote são santificados pelo Espírito Santo. Aqui, um claro contraste entre a condenação que aguarda os seguidores do diabolos e a salvação entesourada para os filhos de Deus. Enquanto aqueles são seguidores do anticristo rumo à perdição eterna, o inferno, estes são acolhidos por Deus desde toda a eternidade para alcançarem a glória de Jesus Cristo Osios Theosote. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. No tribunal divino, os ímpios terão testemunhas que se levantarão. Suas palavras os condenarão. Suas obras os condenarão. Seus pensamentos os condenarão. Seus pecados escreverão sua sentença de morte eterna. Na segunda vinda de Jesus Cristo Osios Theosote, a parousia, a porta estreita da graça vai se fechar. A segunda vinda de Jesus Cristo Osios Theosote, a parousia, é única e logo em seguida ele se assentará no trono da sua glória para o grande julgamento. Imagine uma situação futura de uma alma salva ou condenada. Pense numa vez que você foi capaz de aprender facilmente e completamente sobre a salvação de sua alma em Jesus Cristo Osios Theosote. Como sabe que é hora de começar a viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo? Como escolhe ouvir prontamente alguma coisa que sabe que vale a pena? O que faz para aprender a ouvir a voz de Jesus Cristo Osios Theosote? Que passos precisa dar para aprender a ouvir a voz de Jesus Cristo Osios Theosote? O que demonstra que é capaz de aprender a ouvir a voz terapêutica de Cristo Jesus. Como sabe que aprendeu a ouvir a voz de Cristo Jesus? O que fazer que está pronto para se mover para algo mais em Cristo Jesus? Como é a sensação de saber que aprendeu a ouvir a chamada irresistível de Cristo Jesus? Você agora vai marchar
sobre a bandeira de Jesus Cristo e os teossote. Marche ombro a ombro com os perdoados, justificados, redimidos, selados, glorificados e salvos em Cristo Jesus. Se sente pronto a fazer isso? Depois me conta o que você sentiu com tudo isso. Vai ser incrível. Quer saber como se sentir salvo? Ele, Jesus Cristo, e os teossote, é o que dá vida eterna. A Bíblia diz, e esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. 1 João 2,25. Em Jesus Cristo e os teossote, e nele somente o homem pode vencer a morte e viver abundantemente, tanto agora como na eternidade. Em Jesus Cristo e os teossote, a própria vida de Deus jorra dentro de nós como uma fonte que salta para a vida eterna. Em Jesus Cristo e os teossote, temos vida maiúscula, superlativa, abundante e eterna. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Não há influência corruptora no céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. Os tesouros celestiais durarão eternamente, pois não há nada para corrompê-los. A Bíblia diz em Mateus 6, 20 e 21, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Nenhum mal pode estar na pátria celeste, a nova Jerusalém, porque lá é incorruptível e imaculado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e imarcível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro 1, 3 e 4. Quando você se der conta dessa verdade, vai tomar uma decisão que vai selar o seu destino. Quer selar o seu destino agora pela fé em Jesus Cristo e os teossote? Quero que você se lembre do poder da palavra de Deus, a Bíblia. Quanto mais ouve a voz terapêutica, a palavra de Deus, a Bíblia, se sente animado. Talvez você tenha curiosidade em praticar o autoexame para saber como está a sua vida emocional, mental e espiritual. Você pode escolher 2 padrões e praticar agora. Eu não quero que você perceba o quanto isso é importante. Eu acho curioso como é fácil aprender a ser um cristão melhor obedecendo e ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Entregue sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução para a sua alma é Jesus Cristo. Venha para Jesus Cristo enquanto você tem oportunidade e enquanto ainda respira o ar da graça de Deus.